vocês vão ver e aprender que as práticas cerimoniais do sábado se completaram em Jesus Cristo, mas o princípio do dia de descanso, ele continua e ele é guardado pela igreja do primeiro século, no domingo, por causa da ressurreição. São explicações que vocês terão, será uma explicação para a vida e uma robustez também, quando alguém que estiver trazendo um ensino diferente para vocês, chegarem perto de vocês e você diz, calma lá, as práticas cerimoniais do sábado eu não pratico, em Cristo elas estão completas. Agora, o princípio por detrás das práticas cerimoniais, que é o dia de descanso, eu guardo no domingo. Amém? Não mais com legalismo, mas com alegria e descanso no Senhor. Mas vocês vão aprender isso melhor no domingo que vem. Por isso que eu estou me justificando aqui, porque eu prometi. E também a gente não pode ficar prometendo e não cumprindo, fica feio para a gente, né? Mas vocês vão entender por que eu tive que abrir esse parêntese para a gente pregar sobre isso. Eu vou explicar por que me veio, e a pregação de hoje tem como tema o seguinte: sim, Deus levou em conta todos os seus pecados. O tema da pregação de hoje é, guarde aí, sim, Deus levou em conta todos os seus pecados. E você vai entender por que eu disse essa frase. Esses dias atrás, eu vi na rede social um vídeo. E eu vou te contar como foi esse vídeo. Então nós temos aqui 30 minutos, como a gente já conversou e combinou. É menos que um episódio do Netflix. É menos que um tempo do seu time que você vive chorando por ele, e eu também. Agora, eu mais ainda, viu, Moisés? A gente, esse ano eu acho que eu não vou poder nem fazer mais nenhuma piada. Que já começar a Série B com 6 pontos a menos é a tragédia do futebol, né? Então, é terrível isso, terrível, né? Você vê a alegria do Juninho, o Adilson, não é? Esse povo tudo alegre, não é? Né, Marquinhos? A gente vai ter que aguentar aí esse ano. Mas é menos que o tempo que você gasta assistindo o seu time de futebol. Amém? Eu estava na rede social e passou um vídeo. E esse vídeo era o seguinte: era um filho que passou uma música para que a mamãe ouvisse a música. E o filho ria. E a mãe estava dizendo, glória a Deus. E a letra da música era essa: a provisão do tempo diz que o céu fechou. Eu não vou cantar essa música aqui nunca, né? O poder da vitória vai curar a dor. O temporal agora vai cair em mim. A chuva da vitória vai reinar no fim. E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Sofrimento acabar e o amor vai crescer. Inimigos vão cair ao som desse trovão. E aqui eu finalizo, porque não convém mais ler o restante da letra. Então, a mãe estava ouvindo a música e ela estava dando glória a Deus, glória a Deus. E aí ela disse assim para o filho: é da Cassiane, meu filho, essa música? E o filho ria e ria. Mas aí teve uma palavra que saiu na música e que a mãe disse: não é da Cassiane. Cassiane não canta essa música com essa palavra. Vocês acabaram de ouvir a letra de uma música do Pablo Vittar. E talvez você pensou que fosse uma música evangélica. E quando eu ouvi aquilo,
aquela brincadeira do filho, eu fiquei pensando, como pode? Como a mãe não conseguiu diferenciar uma música do Pablo Vittar da Cassiane? Por que a música dele ficou tão parecida com a música da Cassiane? Pensei comigo. E eu cheguei a uma conclusão. É que quando a gente não canta sobre a cruz, qualquer outra música pode ser copiada, até mesmo pelo Pablo Vittar. Uma vitória sem a cruz pode ser cantada pelo Pablo Vittar. Agora, uma vitória com a cruz só pode ser cantada pelo povo da cruz. Aleluia! Pablo Vittar está cantando o chamado triunfalismo, uma vitória. Mas é uma vitória sem a cruz. Está entendendo, sim ou não? Mas não foi só isso. Quantas mensagens não chegam no seu WhatsApp? Mensagens assim, ou estão nos status e nos stories de irmãos. Frases assim: a melhor maneira de você superar momentos de tristeza é focando no que existe de positivo em sua vida. Gostou dessa frase? Elas chegam para nós. É uma frase de ajuda. Elas chegam para a gente via WhatsApp, ou está nos stories, nos status dos irmãos. Ouça essa outra frase. Não seja tolo por achar que não é capaz daquilo que quer. Basta uma boa dose de fé em si mesmo e outra boa dose de coragem para que você conquiste qualquer coisa que desejar. Essa frase é bonita? Ela é bonita, não é? Deixa eu ver se eu acho outra aqui. A melhor forma de conquistar o que você deseja é acreditando que você consegue. Essa foi boa também, hein? Deixa eu ver outra aqui. Não existe melhor maneira de superar o medo do que enfrentando com garra e determinação. Essa também é muito linda. E assim, várias outras frases chegam para nós pelo WhatsApp ou são postadas pelos irmãos em suas redes sociais. Essa aqui também, olha. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. E aí você me diz, pastor, é uma frase mais linda do que a outra. São frases de ajuda. Qual o problema dessas frases? De início nenhuma. Mas ajuda sem a cruz não ajuda. Você está conseguindo conectar no mesmo discurso, o discurso que eu estou propondo aqui? Ajuda sem a cruz não ajuda. Então nós estamos vendo músicas sendo compostas sem a cruz, com mensagens de vitória sem a cruz. E lá no mundo também tem mensagens de vitória sem a cruz.
Nós estamos vendo frases de ajuda sem a cruz. E lá no mundo tem muitas frases de ajuda sem a cruz. E querendo ou não, isso preocupa. Ontem fui visitar meu pai. E durante o trajeto, eu coloquei em algumas músicas evangélicas, cristãs, para ouvir no carro, né? Em uma das músicas, uma música linda, bonita mesmo. E aí a moça entra pregando no intervalo da música. E ela diz o seguinte, preste atenção. Ela diz: Deus não está olhando os seus pecados. Deus não está contando os seus pecados. Venha para Deus. Ele não está olhando os seus pecados. Ele não está contando os seus pecados. E aí eu falei assim, é interessante essa frase, mas ela está incompleta. Porque eu entendi a mente da pregadora. Ela queria exaltar a graça e o amor de Deus. Mas ela estava exaltando do modo errado. Porque na verdade, irmãos, e é isso que a gente vai destrinchar hoje, Deus está contando cada um dos seus pecados. Eu vou melhorar essa frase que ela ficou estranha. Deus levou em conta cada um dos seus pecados. Não tem um pecado que Deus não saiba e que não o tenha ofendido. Aqueles pecados cometidos com 7 anos de idade, quando você já tinha consciência do certo ou errado, aqueles pecados já estão contados na sua conta como dívida. Todos. Não existe nenhum que ele tenha feito uma vista grossa e dito: Renato, ó, esse aqui eu não estou vendo não, viu, Renato? Horrível, horrível, horrível. Mas eu não estou vendo. Deus não é um vovô bonzinho. Mas Deus também não é um rei carrasco. Deus é um pai bom. E um pai bom não é um pai que fecha os olhos para os erros dos seus filhos. Se você se acha um pai bom, fechando o olho, você se acha uma mãe boa, fechando os olhos para os erros dos seus filhos, você está se enganando. Você vai ver o que isso vai dar. Isso vai dar destruição. Toda injustiça gera destruição. Viu, pai? Os papais que estão aqui e as mamães que estão aqui. Vai chegar a conta. Pastor, você está me amaldiçoando? Que amaldiçoando, irmão? Estou te esclarecendo. Vai chegar a conta. Toda vista grossa que se faz de um erro, chega a conta. Papai e mamãe. Mas também tem o outro lado. Toda penalidade dada de forma exagerada em relação à infração, também chega à conta. A injustiça destrói de qualquer jeito. Aqui aconteceu a infração. Se a punição foi exagerada, é injustiça. Se ela não aconteceu, é injustiça. E injustiça destrói. Você está vendo o que está acontecendo com a nossa nação. Quando a injustiça está reinando, ela está destruindo tudo. Ela destrói uma cidade, ela destrói um estado. Acredita-se que o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, ele liderou uma organização criminosa no estado de Minas, no governo do estado de Minas, que lesou o estado em R$1 bilhão. A injustiça destrói. Então, um pai que fecha os olhos para o erro do seu filho, ou uma mãe que faz a mesma coisa, ou que na hora que vai corrigir, exagera na correção, extrapola o nível de punição, é muito mais elevado que o nível da infração, também comete injustiça, e a conta chega, e a conta que chega da injustiça é destruição. Então não faz sentido Deus olhar para os meus pecados e dizer: vem.
vou te receber no céu sem levar em conta os seus pecados. Não. Foi bem diferente. Na verdade, Deus levou em conta todos os nossos pecados. Agora eu entro em Isaías 53. O profeta aqui está falando do chamado servo sofredor. Era uma profecia. Os mestres judeus da época de Jesus não conseguiam conectar esse personagem de Isaías 53 ao Messias. Era difícil, na época, acreditar que este personagem de Isaías 53 se referia ao Messias. Porém, em Mateus 8,17, Mateus ele relata, ele cita o versículo 4 de Isaías 53 a respeito de Jesus. Em Romanos 4,25, Paulo cita Isaías 5 a respeito de Jesus. Então nós vemos a conexão, a revelação que Deus dá aos apóstolos, conectando o Messias, Jesus, ao servo sofredor. Quando Isaías expõe, os mestres judeus não conseguem interpretar de modo correto, porque precisa da luz do Espírito Santo, precisa de Cristo se manifestar como esse servo sofredor. Eles não conseguem, mas Deus dá essa revelação aos apóstolos e eles escrevem. E aqui nós temos a certeza, quem é esse servo sofredor? Me dê sua atenção. Esse servo sofredor é Jesus Cristo. Nós só encontramos essa interpretação no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tem essa revelação, tem no Novo. É por isso que o Antigo completa o Novo completa o Antigo. E aqui, o versículo 4 deixa muito claro, o versículo 5 deixa muito claro, ele diz, mas ele, no caso Jesus, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, parte A do versículo 5 de Isaías 53, ou seja, alguém recebeu a punição, as varadas, no nosso lugar. Glória a Deus. Ou seja, nenhum dos nossos pecados deixaram de ser contados. Ou seja, não é venha e Deus não considera os seus pecados. O correto é venha, porque em Cristo Deus pagou os seus pecados. Deus não fechou os olhos para nenhum dos pecados dos humanos. Nessa onda do love, Deus se tornou um vovô bonzinho, que fecha os olhos para os pecados dos humanos e quer levar todo mundo para o céu. Isso aqui é um coração, não sei se parece. Nesse mundo do love, ou do falso love, o trabalhador é preso e o bandido é solto. Deixa eu tomar água um pouquinho. Nesse mundo do love, pode-se fazer apelo para o aborto. Dizendo que é pensando na mãe, mas se esquecendo do filho. Nesse mundo, nesse pensamento, nessa ideologia, nessa filosofia do love ou do falso love, Deus se tornou esse vovô bonzinho, que Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele fecha os olhos para os seus pecados. Mas esse não é o Deus das Escrituras. Sabe aquele pecado que você cometeu com 7 anos de idade? Quando seu pai brigou com você, você ficou com raiva dele? Foi pecado. Não ofendeu só seu pai. Ofendeu o Deus eterno, que tudo rege, tudo controla e que concedeu a vida. Sabe aquele pecado dos 10 anos, que bateu naquele menino de modo covarde?
está na conta. Foi contabilizado contra você. Sabe aquele pecado dos 12 anos? Está na sua conta. Sabe aqueles sentimentos, aqueles pensamentos? Aquelas loucuras da adolescência, todas elas foram ofensas a Deus. Foi contabilizada em descrédito para você. Deus não fechou os olhos. Ele não pode. Se ele fizesse isso, ele cometeria injustiça. Sabe os pecados que se comete? Todos eles, no casamento, na família, na empresa. Todos eles, todos eles, ofenderam a um Deus eterno, soberano e puro, bondoso e santíssimo. Algumas pessoas pensam, olha aqui para mim, que o perdão é o ato, e me dê a sua atenção, está gravando, não está? Isso que saiu agora, me veio agora na cabeça. Algumas pessoas pensam que perdão é o ato de ser indiferente à ofensa. Perdão não é ser indiferente à ofensa. Perdão é assumir o prejuízo. Toda ofensa precisa ser paga. Alguém paga por ela. Ou o ofensor, ou o ofendido. Mas toda ofensa tem uma conta para se pagar. Alguém tem que assumir a conta. Todo o prejuízo que a ofensa traz precisa ser assumido. É por isso que eu não gosto de conversar sobre perdão sem calcular o prejuízo. Quem se aconselha comigo sabe. Normalmente eu digo assim, minha filha, meu filho, pega uma folha. Anota todo o prejuízo que essa ofensa te trouxe. Anota tudo. E depois que você anotar tudo, você ora. Isso tudo é de modo simbólico. Ora e diz, todo esse prejuízo, alguém tem que assumir. E perdão é assumir prejuízo. Ao invés de eu cobrar do ofensor, eu assumo todo esse prejuízo. Eu pago a conta. Glória a Deus. Glória a Deus. Perdão está muito mais associado à contabilidade do que sentimento. Você acha que Deus olhou seus pecados e fechou os olhos para eles? Não, alguém teve que assumir o prejuízo. E no caso, não foi você. Isso é graça. É daí que a gente fala sobre graça. Quem merecia assumir, não assumiu. Quem não merecia, assumiu. E a questão ainda foi muito mais profunda. É que ele envia um inocente para morrer na cruz, que hoje está vazia, no meu lugar. Isso é graça. Levou sobre si as nossas dores. Sobre ele estava as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Ele foi machucado, ferido, transpassado, tudo por causa das nossas iniquidades. Ele recebeu um castigo que nos trouxe paz. A onda do love, do falso love, tira a justiça e deixa só o love. Mas a verdade de Deus é que o amor de Deus é justo e a justiça de Deus é amorosa. Eles não se separam. É por isso que é inconcebível a ideia de um cristão pensar em vitória sem a cruz. É inconcebível a ideia de um cristão pensar numa ajuda sem a cruz. É inconcebível um cristão pensar na prosperidade ou na felicidade sem a cruz. É inconcebível a um cristão pensar no sentido da vida sem a cruz.
porque foi através dele que nós recebemos vida, porque quando ele morre, a gente ressuscita com ele, a gente morre para a condenação dos nossos pecados com ele, mas quando ele vence a morte, e aí aparece para Maria Madalena, e ele ressuscita ao terceiro dia, ali está a vida, e aquela vida que ele tem nos foi também conferida. É por isso que não faz sentido música, poema e nada de expectativa e esperança na vida de um cristão que não envolva a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia! Isso é sério, irmãos. Irmãos, eu preciso confessar uma coisa com vocês aqui. Irmãos, eu fico tiririca. Mas é tiririca. Quando eu vejo a ajuda sem a cruz. Mas não é quando eu vejo dos de fora. É quando eu vejo dos de dentro. Como alguém quer uma ajuda sem a cruz. Porque é na cruz que foi despejado sobre um inocente toda a punição dos nossos pecados. A gente tem sede de justiça, sim ou não? A gente tem sede. Eu tenho dúvida, se você souber de um homem que violentou uma criança, você não quer, no mínimo, uma prisão perpétua para o sujeito, para não pensar numa pena de morte. Deixa eu beber um pouco de água aqui. No mínimo, uma prisão perpétua. No mínimo. Não venha com conversa fiada, não. Porque se for o filho do outro, você vai, não, se for o seu filho, você quer até a pena de morte. A gente tem sede de justiça. Mas é da correta justiça, da verdadeira justiça. Não foi por causa do love que Deus deixou de penalizar os nossos pecados. Todos eles receberam a punição devida. Volto a dizer, aonde tem injustiça, tem destruição. Deus não poderia, sendo Ele o princípio e a base da justiça, Ele não poderia fechar os olhos para nenhuma das infrações. Nenhuma. Alguém precisava receber todo o despejar de suas punições. E não foi a gente. É aí que entra a graça. É por isso que eu volto a dizer, não faz sentido você buscar ajuda sem a cruz. Eu estou triste. Eu estou tão triste, eu estou tão triste. Deixa eu ouvir uma mensagem de autoajuda aqui agora. Não vai ouvir uma mensagem da cruz. Porque de fato, a ajuda de Deus veio da cruz. Nossa, meu casamento está muito difícil, está muito complicado, eu vou atrás de autoajuda. Não, vai atrás da ajuda da cruz. A ajuda da cruz não adestra o cônjuge, ela transforma o cônjuge. Está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Se você quiser um marido adestrado, vai atrás. Ou uma esposa adestrada, vai atrás da autoajuda. Mas se você quiser uma esposa transformada, um marido transformado, vai para a cruz. Isso é muito sério. Alguém morreu no nosso lugar? Alguém recebeu punições terríveis no nosso lugar, mas justas. Isso é muito sério. Isso não é só uma mensagem mitológica, não. Se a cruz for uma mensagem mitológica para você, eu sinto te dizer, você ainda se encontra no campo ou no grupo daqueles que não creem em Cristo. Pastor, o que acontece? Porque você acabou de esclarecer que em Isaías 53, Cristo levou sobre ele. E Paulo diz em Romanos, que foi na cruz que ele recebe essas punições. Mas quem não depositou sua fé em Jesus?
Quem não crê em Jesus, o que acontece? É simples. Eu gosto dessa frase. Muito simples. No dia do grande juízo, céus e terras vão sair da presença de Deus, do Cristo ressurreto e triunfante. Depois lê lá Apocalipse 21. Vai sair céus e terra. Aquele que não crê que Cristo fez isso por ele estará diante de Cristo ressurreto no dia do julgamento. Tente argumentar com ele. Tente pagar sua dívida com ele. Se você conseguir, você entra para os novos céus e nova terra. Mas se você não conseguir, Satanás e o anticristo, que foi a besta, foram lançados no lago de fogo, e todos aqueles que não depositaram a fé em Jesus Cristo como seu justificador, vai para o mesmo caminho deles. Pastor, Deus é muito amor. O amor de Deus é justo e a justiça de Deus é amorosa. Ele foi tão amor, e ele é tão amor, que ele colocou um inocente para receber a punição no seu lugar. E se você se nega a crer nesse inocente, vá prestar suas contas diretamente com Deus. Você não precisa de um mediador. Eu, por graça divina, fui acordado. E hoje, eu me encontro em Jesus Cristo. O dia que for para prestar conta, eu já estou justificado. E é isso que me deu sentido para a vida. Não são mensagens de autoajuda. Não são mensagens de vitória sem a cruz. Foi isso que deu sentido para a minha vida. E não só para a minha, mas praticamente de todos que aqui estão. Leve isso muito a sério, meu irmão. Fale isso para os seus filhos. Fale isso para os seus pais. Fale isso para o seu cônjuge. Leve isso muito a sério, meu irmão. Leve isso bem a sério. Sente com seus filhos, explique essas coisas. Diga, meu filho, eu quero te dizer uma coisa. Você já tem consciência do que é certo e errado? E eu estou aqui sentado diante de você, eu quero dizer uma coisa, meu filho, um inocente. Você sabia que todos os seus pecados, todas as suas falhas, antes de ofender o papai e a mamãe, ofendem a Deus? O Criador de todas as coisas. E você sabia que como o papai faz, papai não deixa que nenhum de suas infrações fiquem sem punição, não é, meu filho? Eu espero que ele diga, sim, papai. Não é quando você faz bagunça, eu não te coloco de castigo, meu filho? Coloca, papai. Por que eu faço isso, meu filho? Espero que ele responda. É para que se mantenha a justiça. E a nossa família não seja destruída, papai, pela injustiça. Então, papai não te dá a devida punição? Dá. Isso é bom para que se mantenha a ordem, para que se mantenha a vida. Deus também, meu filho. Mas o caso de Deus é que Deus é santíssimo. Ele é perfeitíssimo. Ele é grandiosíssimo. Ele é eterno. O caso de Deus, meu filho, é muito mais profundo que o de papai. Ofender o papai é uma coisa, porque o papai é um pecador. Agora, ofender um Deus santo é outra coisa, porque ele é santíssimo. Todos terão que prestar conta dessas ofensas. Mas aí Deus envia Jesus, o inocente, para receber a punição das nossas infrações no nosso lugar. Aí você abre Isaías 53 e explica para ele, 4 e 5. E você diz assim, meu filho, quem se encontrar em Jesus já terá suas punições todas, os seus pecados todos recebidos as punições devidas. E eu quero te convidar, meu filho, entregue sua vida a Jesus Cristo.
Faça isso agora. Se não for agora, faça-o de modo urgente. Não resista ao Espírito Santo. Amém? Porque se um dia a morte abraçar-nos, se estivermos em Jesus, temos vida. Mas se nós não estivermos em Jesus, temos que prestar conta de todas as nossas ofensas. E isso não é mitologia. Isso é a verdade.